Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a Prof. Andriele. Na aula de hoje, então, nós vamos começar o estudo de multiplicação de números inteiros. Esse conteúdo, pessoal, já faz parte do nosso segundo bimestre, então peço que vocês peguem o livro do segundo bimestre para nós iniciarmos o estudo, certo? Abram na página 5 e vamos acompanhar o exemplo que temos ali no livro. Então, por exemplo, se precisarmos comprar um notebook, mas não tivermos dinheiro necessário no momento da compra, poderemos assumir uma dívida e dividir o pagamento em parcelas. Assim, se decidirmos pagar em três prestações de R$ 700, a dívida poderá ser representada desta maneira. Então, menos 700, mais menos 700, mais menos 700. Por que aqui nós estamos representando por menos 700? Para levar a ideia de dívida. Como nós estamos trabalhando a ideia de dívida sempre remete a um número inteiro negativo. Lembra que nós vimos? O que nós temos aqui? Três parcelas iguais, ou seja, a gente pode escrever essa soma como sendo 3 vezes o menos 700. Então, observe que se nós resolvermos 3 vezes o menos 700, é a mesma coisa que eu somar menos 700 mais menos 700 mais menos 700. Então, o que a gente sabe? Que a multiplicação é a forma abreviada de se escrever uma adição de parcelas iguais. Para indicar uma multiplicação, a gente pode usar tanto o pontinho como o x. Normalmente, nós usamos o pontinho, porque vocês vão ver que mais para frente nós vamos começar a trabalhar com equações que envolvem letras. Então, para não confundir a operação com a incógnita, eu sempre procuro usar o ponto, ok? Então, vamos lá. Menos 700 mais menos 700 mais menos 700, nós já sabemos resolver, certo? Porque é uma adição, nós já vimos a adição de números inteiros. O que a gente sabe? Que na adição de números com o mesmo sinal, o que a gente faz? Soma os números e permanece o mesmo sinal. Então, quanto ficaria menos 700 mais menos 700 mais menos 700? Bom, 700 mais 700 mais 700... 2.100. Como todos eles são negativos, permanece o mesmo sinal. Então, a dívida seria de menos R$2.100. Bom, e agora para fazer essa multiplicação? A gente vai fazer o mesmo procedimento. Quanto é que é 3 vezes 700? 2.100. Como a gente tem aqui um número negativo, menos 2.100. Então, observe que aqui nós temos a multiplicação de um número inteiro, ou seja, o 3 é um número inteiro positivo, que está multiplicando um número inteiro negativo. E o resultado foi um número negativo. Então, sempre que a gente tiver um positivo multiplicando um negativo, o resultado será um número negativo. Agora vamos ver a outra situação. Ana resolveu fazer umas economias guardando R$150 por mês, começando em abril e seguiu até o mês de setembro. Com a chegada do mês de setembro, quanto ela economizou? Bom, então no que nós temos ali? Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, certo? Cada mesinho ela economizou R$150. Então, quantas vezes ela teve de R$150? 6 vezes, porque foram 6 meses. Então, 6 vezes de 150 deu R$900. Observem que aqui nós temos um número positivo e aqui outro número positivo. Então, sempre que nós tivermos uma multiplicação de dois números inteiros positivo, o resultado será sempre positivo. Vamos ver outra situação agora. Alice estava jogando um jogo que a pontuação final era calculada a partir da multiplicação dos pontos conquistados em cada rodada. Ela perdeu nas duas rodadas, conquistando menos 2 pontos na primeira e menos 8 na segunda. Quantos pontos ela fez? Bom, o que a gente sabe? Primeira coisa, que menos 2 é o oposto de 2, ou seja, a gente pode escrever o menos 2 como o menos fora do parênteses e dentro do parênteses o mais 2 para representar o número oposto. A gente já viu que pode representar o oposto dessa forma, certo? Então, o que a gente pode fazer? Bom, se a gente quer descobrir quantos pontos ela fez, e a regra é uma multiplicação entre os pontos, a gente vai multiplicar menos 2 vezes o menos 8.
Bom, mas eu não sei ainda, eu não conheço a regra da multiplicação de dois números negativos. Bom, então o que a gente vai fazer? A gente pode escrever os opostos desse número, por exemplo, menos mais 2, porque a gente já viu no exemplo anterior que um número positivo multiplicado por um negativo gera um negativo. Como tem um menos de oposto na frente, menos o menos 16 quer dizer o oposto do menos 16, que é o próprio 16. Então, o que a gente tem aqui? A multiplicação de dois números inteiros negativos. Gente, eu fiz essa demonstração aqui usando o número oposto, mas existe uma regra bem simples e bem prática, certo? Sempre que nós tivermos dois números negativos, a multiplicação de dois inteiros negativos sempre vai gerar um número positivo. Por quê? Por essa ideia aqui que a gente pode escrever ele como um oposto, certo? A gente pode escrever o menos 2 como menos e dentro do parênteses o mais 2. Então, dois números negativos, então a multiplicação de um negativo por outro negativo, sempre gera um resultado positivo, ok? Pessoal, vamos fazer um resumo, então, do que nós vimos ali nos problemas. Quando nós temos a multiplicação de dois números positivos, o resultado é sempre positivo. Então, mais 4 vezes mais 7. É a mesma coisa que eu escrever 4 vezes 7, que vai dar 28. Agora, quando a gente tem um número positivo multiplicado por um negativo. Então, 4 vezes o menos 7. Então, um positivo com um negativo gera um resultado negativo. Agora, a mesma coisa vai ser quando o primeiro número for negativo e o segundo for positivo. Os dois são sinais diferentes, gera, então, um resultado negativo. Quando os dois números forem negativos, a gente viu que gera um resultado positivo, porque a gente pode escrever o primeiro número ou o segundo, aqui tanto faz, usando a ideia de oposto, que dentro do parênteses fica o positivo e fora a gente usa o sinal de menos para representar o oposto. Então, uma regra bem prática que vale para multiplicação e vocês podem usar sempre. Então, isso aqui é importante. Escrevam no caderno de vocês, registrem no caderno de vocês isso aqui, porque não tem no livro dessa forma. Então, eu gostaria que vocês copiassem essa tabela, registrassem, certo? Então, o que a gente sabe? Que quando a gente faz a multiplicação de números com sinais iguais, ou seja, os fatores têm o mesmo sinal, o resultado é sempre positivo. E quando a gente tem números com sinais diferentes, o resultado na multiplicação é sempre negativo. Então, vem aquela regra prática que vocês já devem ter ouvido falar que mais com mais dá mais, menos com menos dá mais com menos menos e menos com mais menos. Gente, muito importante, essa regra vale para multiplicação. Depois a gente vai ver nas próximas aulas que ela também vale para divisão. Porém, as regras que nós estudamos para adição e subtração permanecem as mesmas. Essa daqui de sinais iguais sempre positivo e sinais diferentes sempre negativo, vale para multiplicação, ok? Então, por favor, copiem essas tabelinhas no caderno de vocês, que elas são muito importantes para o desenvolvimento, então, dos exercícios, tá? Bom, outra coisa importante são as propriedades da multiplicação de números inteiros. Vocês já viram alguma dessas propriedades quando estudaram o conjunto dos números naturais, lá no sexto ano, e agora na multiplicação de números inteiros elas permanecem, certo? Então eu vou passar rapidamente aqui as propriedades, porque elas não serão cobradas em prova, mas vocês têm que saber que elas funcionam e que elas existem, certo? Então, essas propriedades estão na página 9 do livro de vocês. Então, o que a gente sabe? Que na multiplicação de dois números inteiros, o resultado é sempre um número inteiro. Ou seja, sempre que eu multiplico dois números inteiros, eu vou ter como resultado um número inteiro. Essa propriedade se chama propriedade de fechamento. Ou seja, quando eu faço a operação de multiplicação de dois números inteiros, o resultado está dentro desse próprio conjunto, que é um número inteiro. Depois, na multiplicação de dois números inteiros, a ordem dos fatores não altera o produto, ou seja, tanto faz eu multiplicar o menos 16 pelo menos 3
ou menos 3 vezes o menos 16. A ordem não altera, então permanece a mesma ideia que vocês já faziam com os números naturais. E essa propriedade se chama, então, a propriedade comutativa. Depois, nós temos, então, a propriedade associativa, que é, se associarmos 3 fatores de uma multiplicação de maneiras diferentes, o produto será o mesmo. Ou seja, tanto faz eu primeiro fazer a multiplicação dos 2 primeiros, pego o resultado e multiplico pelo terceiro, ou eu resolvo primeiro os 2 últimos, pego o resultado e multiplico pelo primeiro. Tanto faz, certo, gente? Então, essa propriedade é chamada de associativa e vale, então, para os números inteiros também, certo? O que nós sabemos também? Que em alguns conjuntos existe um elemento neutro, ou seja, um elemento que eu resolvo a operação e não mudo o resultado. No caso da multiplicação de inteiros, esse elemento é o mais 1, ou seja, eu multiplico mais 1 por qualquer número inteiro, o resultado será o próprio número, tá? Depois, então, a última propriedade que nós vamos ver é a propriedade distributiva, conhecida e chamada também como chuveirinho, que é quando normalmente nós utilizamos quando estamos trabalhando com expressões numéricas, certo? O que significa? Nós temos um número fora do parênteses ou fora dos colchetes aqui e ele deve multiplicar todo mundo que está lá dentro, ou seja, distribuir essa operação. Então, por exemplo, eu tenho mais 3 vezes, abre colchetes, menos 4, mais o mais 7. Então, o que eu tenho que fazer? Eu vou multiplicar esse mais 3 pelo menos 4 e multiplicar esse mais 3 também pelo mais 7. E qual é a operação entre esses resultados? A operação é a que está dentro do parênteses, colchetes ou chaves, ok? Então, a distributiva é conhecida como chuveirinho. Então, essa propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição de 2 números inteiros também é válida quando multiplicamos um número inteiro pela diferença dos outros dois, certo, gente? Então, basta multiplicar o número que está fora por todos que está dentro e mantém a operação que está entre eles, ok? Na página 9, vocês têm um QR Code, um joguinho. Então, vocês podem usar a câmera do celular para captar essa imagem aqui no livro de vocês. E ele tem um joguinho interessante para vocês jogarem. Bom, na aula de hoje, então, o que eu quero que vocês façam? Revisem e estudem as páginas 5, 6 e 9 do livro. Nós já fizemos aqui no vídeo esse estudo inicial. Revisem, marquem o que considerarem importante. Depois disso, então, peguem o livro e façam os exercícios 1, 3, 4, 5 e 6 da página 6 e 7. Depois, o exercício 8 da página 8. Após isso, então, peguem o caderno de atividades e façam os exercícios 4, 5, 6, 7 e 8 da página 27. Lembrando que qualquer dúvida vocês podem me enviar pelo chat ou postar no fórum ou até mesmo mandar para o meu e-mail, ok, gente? Aqui eu indico para vocês um link complementar também de uma videoaula, porque apresenta outros exemplos da multiplicação de números inteiros. Certo, pessoal? Por hoje é isso. Abraços, saudades de todos, beijos!